Agora ficou melhor. Sim. Agora ficou um garoto serelepe, pimpão. Olá, Literagentes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso grupo do Literagindo. Espero que vocês tenham tido uma boa festa de Natal, pois pelo menos a minha foi excepcional. E vocês, meninos, o que acharam da festa de Natal? Perfeita. Família. Foi uma beleza. Família reunida, festa, comida. Amigo secreto, presente. Após o Natal, antes do Natal, o nosso copeiro John, ele estava passeando e deu de cara com um livro que ele achou interessante. Nos comunicou, passou a ideia e que nós aceitamos fazê-la numa boa. Então hoje, após o Natal, nós vamos abordar um livro que ele reúne contos sobre o Natal. Então, a partir de agora, começaremos a crítica sobre o livro O Presente do Meu Grande Amor. Então, fiquem atentos e que comecem as críticas. Olá, Literagentes! Como já disse, nós vamos falar um pouco sobre o livro O Presente do Meu Grande Amor, que é um livro de 12 histórias de Natal, contos de Natal, que são escritos por diversos autores famosíssimos. Alguns deles já têm livros completos lançados aqui no Brasil, outros não. E eu escolhi o conto de Myra McEntire, ou Myra McEntire. Ela é uma autora que já tem livros escritos no Brasil. Bom, enfim, o que fala Baldes de Cerveja e Menino Jesus, que é o nome do conto. Ele conta a história do menino Valg. Esse conto conta a história do menino Valg. Ele é um menino que é um pouco maloqueiro, vamos dizer assim. Ele apronta diversas atividades ilícitas, pode-se dizer assim também. Certo dia, ele decide pregar uma peça contra um menino da escola que ele não gosta muito. O nome do menino é Shelby. E ele decide fazer o quê? Ele decide jogar uma bombinha, e essa bombinha iria explodir, assustar os pombos iguam defecar em cima do carro desse Shelby. Porém, uma coisa dá errado. Ao ele lançar a bombinha, uma faísca da bombinha acaba caindo no estábulo, como é no estábulo, né? Só que esse estábulo ficava do lado da igreja metodista da cidade. E era onde eles guardavam as coisas da peça de Natal. Tudo estava guardado lá. Meu Deus. Com essa quantidade de fogo, acabou queimando tudo. E ele foi levado ao juizado de menores por esse crime. Porém, naquela discussão dele ser acusado ou não, dele cumprir pena ou não, o pastor da igreja decide que levanta a voz e pede para que ele seja absolvido, contudo, ele trabalhe na peça. E assim começa a história. Durante o período da história, nós conhecemos intimamente a história de Valg. Ele foi um menino que o pai saiu de casa quando ele era muito novo. E a mãe não conseguiu superar o fato do pai ter deixado ele. Ele e ela, né, no caso. E ela sempre ficava tomando antidepressivo, nunca estava normal, sempre estava sob efeito dos remédios. E ele sempre sentia essa falta desse carinho materno, desse carinho paterno. E ele acaba por, ao pregar essas peças, ser uma forma de escape para ele. Só que durante toda a vida da escola dele, quando ele estava na escola, ele se apaixonou, ou sempre admirou, a filha desse pastor, Grace, o nome da filha. E Grace nunca deu bola para ele, por assim dizer, né? Só que quando eles começam a trabalhar ele começa a trabalhar na peça, eles começam a ter um grau de intimidade maior, né? Até porque ela iria fazer Maria na peça. Durante todo o período que eles estão preparando a peça, acontece uma coisa diversas coisas que seriam para fazer com que a peça não desse certo. Primeiro, eles perdem o lugar onde eles iriam fazer a peça. E eles acabam tendo que dividir com uma outra peça que na verdade fala sobre a guerra. Nossa. A guerra da separação dos estados, né? Do norte e do sul dos Estados Unidos. Aí já começa a bagunça, porque eles, além de ter que fazer todo o figurino, todo o material do cenário,
tudo, eles ainda tem que dividir tudo isso com o cenário e com o figurino da peça da guerra, né? Aí fica uma coisa meio anormal, porque de um lado tem uma manjedoura com bezerro com vacas, e do outro tem um cara segurando uma escopeta. Um canhão de lado. Bem super uma coisa bem normal, bem, igual, não, parecido. nem um pouco paradoxal. Enfim, só que daí acontece no dia da apresentação da peça, acontece uma nevasca muito forte na cidade. O que no livro ela diz, até a Mira McIntyre diz que é uma coisa extremamente rara acontecer naquele lugar. E os atores não conseguem chegar, tanto de uma peça como de outra. Os animais que seriam para a peça não conseguem chegar também. E o pastor da igreja fica desesperado, porque o pastor é o diretor, né? Enfim, fica desesperado. Só que Valg tem uma coisa muito inteligente dentro de si, podemos dizer assim. Porque ao ver as situações para causar o caos, ele também consegue ver as situações para causar a ordem. E ele começa a ajudar, com seu jogo de cintura, a fazer com que a peça aconteça. O movimento dele é tão intenso que ele consegue fazer com que as duas peças se unam e aconteça. Em vez de fazer a peça da guerra, aconteça a peça do Natal, que é uma coisa do caramba que eu achei do livro. O que eu posso dizer mais sobre esse conto? Durante o percurso da preparação da peça, Valg e Grace começam a conversar. E ele percebe o quanto ela o admira. Ele até pergunta uma vez, que eu achei do caramba essa parte do livro, do conto, que ele pergunta uma vez: você não tem medo que eu manche a sua reputação? Ele pergunta para ela. E ela responde: e você não tem medo que eu manche a sua? Aí ele começa a perceber que ela também tinha um certo interesse nele. Só que o fato de ele achar que ele é muito diferente, que ele era muito maloqueiro, enfim, fazia com que isso fosse um empecilho para que ele chegasse nela. Ele próprio colocava um empecilho. Ele colocava um empecilho. Até porque a criação dele é uma coisa que influencia muito no seu modo de agir. Tem uma parte que ele fala aqui que eu achei do caramba. Que na verdade ele nunca conseguiu manter um relacionamento com nada, nem com amigos, nem com nada. Por quê? Porque ele sentia vergonha da família que ele tinha. A mãe nunca estava presente, a mãe sempre estava em estado de remédio, né, de droga, com drogas controladas. E ele dizia que sempre tinha vergonha de trazer os amigos para perto dele, para a casa dele. Ele disse que não ia para a festa de aniversário porque ele não tinha como chamar os amigos para a festa de aniversário dele, porque não tinha festa de aniversário dele. E uma coisa que sempre estava na história de Valg era a vergonha. Aí ele diz uma coisa que eu achei do caramba, ele diz assim: vergonha leva a segredos, segredos levam às mentiras, e mentiras estragam tudo, especialmente amizades. Tudo começa com vergonha. E era isso que ele sentia ao realizar as coisas que ele fazia. Então, no final, eles dois ficam numa sintonia tão grande que ela acaba cedendo. E ela acaba dizendo que nunca tinha dado um beijo só e foi o pior beijo da vida dela. E ele acaba dando, ele claro, né? Maluqueiro, paloso, ele diz: então deixa eu ter a oportunidade de tirar isso da sua cabeça. Aí vai lá e dá um beijo nela. Só que ainda, para terminar tudo, no final, o ator que faria José, que era Shelby, que era o menino que ele tentou sujar o carro, né? Não vai. E ele acaba fazendo José também na peça. Ele não iria fazer José. Isso mostra totalmente a forma como ele muda do começo da história para o final. Não apenas o fato do romancezinho, não, mas o fato de apenas dar uma oportunidade para ele mudar. Só isso. É esse o conto que eu escolhi. E foi um conto que eu achei inacreditável. Ele deveria agradecer a Shelby 2 vezes. Ele deveria agradecer a por Shelby ter entrado na peça e depois por ter entrado com o papel de José. Com o papel de José. Então, é um livro que eu indico muito. E esse conto de Mira McIntyre é lindo, é inacreditável. E só para constar, esse conto
tem um personagem aqui na capa. Só que eu não vou dizer qual é. Vocês vão ter que comprar o livro ou pegar emprestado, ler o conto e tentar descobrir qual desses casaizinhos é Valg e Grace. Essa é a minha crítica. Bom, pessoal, dando sequência aí à noite de contos aqui do Literagindo, né? No segundo conto eu vou falar sobre uma história que se passa na noite de Natal, né? Então na véspera, no dia 24, passando aí para o dia 25. É um conto aqui do David Levitan, que é um romancista, um escritor, um autor, conhecido também no mundo todo. Tem livros também traduzidos lançados no Brasil, como Garoto Encontra Garoto, um que ele lançou com o John Green. Não vou comentar, John Green. Já tivemos aqui já acabou com a crítica. Ele escreveu um livro com o John Green chamado Will. Outros também, como Todo Dia, Invisível. Bem, livros que são lançados, foram lançados no Brasil, e tem vários outros livros dele que não são lançados aqui, foram lançados só em outros países, Estados Unidos. Bem, Levitan ele é conhecido como ele aborda muito tema polêmico, né? Quem já leu Will viu que é uma história de dois garotos, um romance entre dois garotos. O outro livro dele também, Garoto Encontra Garoto, é um romance entre dois garotos. E o conto que ele traz para o livro O Presente do Meu Grande Amor é uma história entre dois garotos, um romance entre dois garotos. A diferença é que o judeu, que é quem nos conta a história, o que está se passando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que o judeu ele não diz o nome dele durante o conto. Você fica sem saber o nome, você só sabe que ele é judeu. Bem, o judeu, um adolescente que tem um início de relacionamento com Connor, que é um garoto cristão. O conto começa com Connor, que tem duas irmãs mais novas, uma de 12, que é Lana, e uma de 6 anos, que é Riley. E ele pede para que o judeu se passe por Papai Noel durante o Natal, porque ele diz que pode ser o último Natal em que sua irmã acredite, tem essa magia dentro de si, de acreditar no Papai Noel e em diversas outras fábulas. Bem, todo mundo sabe que judeu ele não comemora o Natal como cristão, ele tem um Hanukkah, que é uma festa, que é a comemoração deles. Só que o judeu tá ali, minha família não é muito religiosa, mas também isso seria uma afronta aos costumes. Mas como é meu namorado que está pedindo, então, como negar? Então ele cede, ele até brinca, ele faz, por que você não pede para eu ser Jesus? Porque para ser Jesus basta nascer e dar um sorriso. Para ser Papai Noel você tem que ser alegre, brincalhão, e isso tudo que eu não sou. Bem, ele aceita o papel e eles combinam lá que vai deixar a porta aberta na noite de Natal para ele entrar, e que ninguém iria acordar sem ser a pequena Riley. Na noite de Natal, lá o judeu se veste, se troca dentro do carro e entra na casa de Connor para se passar pelo Papai Noel. O que é que ele faz? Ele primeiro entra na casa, recolhe todos os presentes lá da árvore, bota dentro do saco dele que ele leva. Aí depois que ele faz isso, ele sobe a escada, aí olha o quarto e ele tem que descobrir qual é o quarto da menina. Aí ele até brinca, ele faz, o gay da casa pode ser Connor, mas quem gosta de fantasia, de Barbie, dessas coisas, realmente é Riley. Então o quarto fantasiado, todo decorado, é o dela. Ele passa na porta, como o quarto da criança, ela não dormia com a porta fechada, ele solta um rou, rou, rou na porta. Pronto, é o básico para que a criança acorde. Quando ele solta isso, ele desce a escada e começa a repor os presentes lá na árvore de Natal. Quando ele começa, ele é chamado a atenção por uma menina que é a garota de 6 anos. A conversa entre o judeu e a irmã de Connor, que é Riley, que tem 6 anos, é uma conversa muito meiga. É uma conversa realmente de uma criança, perguntando quem é você. E ele diz, não, você já me conhece. Então, ela é verdade então que Papai Noel existe? E então ele começa a conversar com ela como se fosse realmente Papai Noel. E dizer que estava ali
fazendo o que todo Papai Noel é incumbido da missão de fazer todo Natal, que é levar presentes para as crianças e para as pessoas que tenham sido boas durante todo o ano. E ela conversa com ele com a maior... Você vê com uma criança, realmente, é uma conversa de criança com algo que ela acredita. Pô, eu achei muito meigo essa parte da conversa, me chamou muita atenção. Eu viajei na hora, eu estava voltando para casa lendo essa parte da conversa, e eu viajei mesmo na leitura. Aí, depois dessa conversa, né, com a criança, ele bota lá os presentes, ela tenta descobrir qual é o presente dela, e ele faz, não, você não pode fazer isso agora. Então, ele se diz a ela que está na hora dela dormir, e ela sobe. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa partezinha toda, até essa parte, é o fato de que ele parece deixar tudo com significado maior. Desde o momento do pedido do Connor para o judeu de ir se passar pelo Papai Noel, que ele diz assim, é o último Natal que ela pode ser o último Natal em que ela acredite em algo tão mágico que é o Papai Noel, que representa tanto para uma criança. Então isso acaba tocando o judeu de uma forma que até se fosse eu que tenho uma vergonha de fazer isso, eu também iria. E até a parte da conversa entre os dois, que é um significado que até o próprio judeu que não comemora essas coisas, ele passa a falar de uma forma como se fosse o maior cristão, que cristão comemora o Natal bem mais acredita, né, na magia do Natal do Papai Noel. Algo mais fervoroso. É algo mais fervoroso na nossa tradição. Depois que a menina sobe, aí que ele já está pensando que vai embora, aí aparece quem? A irmã do Connor de 12 anos. Só que a irmã do Connor de 12 anos já é mais esperta, não acredita. E sabe que quem está ali é o impostor. Ela mesmo chama ele de impostor, sabe que é o namorado do irmão. A menina de 12 anos. A menina de 12 anos. Já foi embora praticamente toda inocente. E ela começa a questionar ele, de por que você está fazendo isso? Porque se passando por uma coisa, aí ela vai ficar acreditando algo que não existe, e ele começa a dizer, não, é algo que ela acredita, então, e que não se pode deixar, ela não pode agora deixar de acreditar nisso. Então eles começam a conversar, e quem aparece de novo é a menina de 6 anos, e percebe que os dois estão conversando. E a desculpa é que esqueceram de dar o leite com o biscoito para Papai Noel. Então a menina vai lá, pega leite e biscoito, dá ao Papai Noel e volta para a cama. Bem, quando a pequena volta para a cama, a de 12 anos também volta, porque a desculpa é de que o Papai Noel vai ter que ir embora. Só que a menina de 12 anos só sai da sala quando vê que o Papai Noel entrou na lareira. Ou seja, ela faz com que o judeu lá se suje na lareira. Quando ele entra na lareira, ela puxa a menina de 6 anos e vai embora pro quarto lá. Essa parte eu achei engraçado. Agora, por que ela tem ciúme do irmão? Ela diz, não importa, não é porque você é um garoto, porque é gay. É porque se fosse uma garota, ia ser do mesmo jeito. Então é ciúme que ela sente do irmão. Isso se explica. 12 anos e com ciúme. Possessiva. Essa criança vai ser, no futuro, vai ser uma professora complicada, né? Já no finalzinho do conto, o judeu sobe, porque ele quer ver o namorado, ele sobe pro quarto de Connor. Quando ele está chegando no quarto de Connor, a mãe dele aparece, que Connor jurou que ela não iria acordar. Só que ela aparece, no momento que ela aparece, como se ela estivesse numa ponta do corredor e ele na outra, e um olha para o outro, só que a mãe de Connor simplesmente olha, ficam parados olhando para o outro, e ela dá de ombros e entra no quarto, fecha a porta e volta a dormir. E ele entra no quarto de Connor, vê Connor dormindo ali. Como o Levitan descreve essa cena, é uma cena que ele passa pra gente, pelo menos eu senti isso, o quanto é o carinho de um pelo outro, porque passa muito o que o judeu sente, e o que é que ele sentiu ao conhecer, e o que é que ele sente ao ver o rapaz, e o que é que um sente pelo outro, o que um faz pelo outro, e pô, velho, é um sentimento bonito. Nessa hora, quando acorda, chama ele pra se deitar junto na cama, e eles se deitam de forma carinhosa, discretamente carinhosa, e ali acaba o conto. Bem, o conto não deixa claro se as famílias, porque se tem polêmica ao abordar esses assuntos, como o autor principal
o personagem principal de todos os contos é o Natal, ele não ia colocar polêmica no Natal. Então, tudo que poderia gerar, não teve polêmica nenhuma, poderia gerar polêmica, ele tirou. Não deixa entender se as famílias sabem, se realmente os dois são namorados. Não fala em nenhum momento sobre a família, minto eu, fala um pouco no início do conto sobre a família do judeu. Ou seja, ele deixa foco a mensagem mensagem do Natal, não de toda a polêmica que é tirada da situação. Ele deixa muito o amor que um sente que no Natal. Primeiro, o amor que um sente pelo outro. A bondade que o irmão quer fazer pela irmã. O pedido aceito mesmo indo contra suas crenças, que o judeu aceita um pedido que vai contra suas crenças. O diálogo entre a menina e o judeu sobre algo que realmente não existe, mas que ele faz de tudo para que na cabeça dela aquilo seja a coisa mais normal do mundo e que ela acredita. Tudo, como eu estava comentando, que eu falei no começo, tudo tem um significado maior. A bondade de um, o amor que um sente pelo outro, o pedido como do jeito que é feito, tudo tem uma gama, sei lá, uma intensidade maior. Eu aconselho muito, como o John disse, eles estão aqui entre os 12 casais aqui da capa, e ele é fácil conhecer, porque como é o nome do conto, é Papai Noel por uma noite, então, bem, é só encontrar o Papai Noel na capa. Vai ser bem fácil de encontrar. Eu aconselho muito, o conto não é um conto muito grande, e, bem, você vai se apaixonar pela história, e pelo autor, que eu confesso, eu não li nenhuma obra do autor em si, mas que ele escreve, eu achei que ele tem uma escrita muito boa, escreve muito bem e que serve aí de atento para quem quiser procurar. Bem, essa foi a minha crítica, Papai Noel por um Dia, do livro O Presente do Meu Grande Amor. Então, interagentes, agora é a minha vez de falar sobre um dos contos deste livro que me surpreendeu. Quando eu peguei para ler um dos contos, eu peguei meio desacreditado, pensei que fossem simples contos, no qual o conto do qual eu li, ele me surpreendeu profundamente, e foi um conto que eu amei, que foi escrito por Matt de la Penha, e é Anjos de Neve, o conto, e foi algo assim, que é um conto que ele deixa um mistério no ar. O personagem é narrado em primeira pessoa, então o personagem ele não se identifica logo de cara. É uma história que começa lenta com um rapaz que está cuidando do gato ou da gatinha do professor, enquanto ele viaja. Ele está fazendo faculdade do outro lado do país, onde a família dele está, e ele está sozinho no Natal. Só que ele só recebe dinheiro no dia 26. Então, ainda faltavam 2 dias para o Natal, e ele estava com a despensa vazia, com poucas coisas, onde só a gata tinha a comida farta, enquanto ele estava racionando um pouco de Danone com meia barra de cereal e chocolate. Então ele estava convivendo muito com a fome. Enquanto todos estavam viajando, ele estava sozinho no apartamento. Daí começa a aparecer um pouco dele conversando com a família. Ele comenta um pouco sobre o pai dele, que não tem essa intimidade toda, que eles demoram um pouco para se falar. E assim a história dele permanece em mistério. Até que um dia alguém bate a porta. O prédio era para estar vazio, mas alguém bate na porta. E uma moça pergunta sobre o professor dele, sobre a esposa, e ele explica que está cuidando da gata, porque eles estão viajando. Ele já fica até com medo dela pensar que ele é algum assaltante, alguma coisa, porque ele já mostra, a gata ajuda, dá um carinho nele assim, dizer que ele está cuidando, porque ele estava todo calçadinho, rasgado, uma boina. E ela fica meio assim, e ela vem dizer que, porque se ele tem dia de encanação, porque os canos estavam
congelados e estava caindo uma nevasca que estava impedindo que as pessoas saíssem de casa. Então ela tinha perdido o voo no qual ela ia passar com a família e estava preso no apartamento, no prédio com ele. Então ele, na hora, ele se dá uma de prestativo, vai lá para ver se, sem mesmo se entender de encanação ou nada, de encanação ou nada, ele vai lá, tenta ver o que está acontecendo com a encanação e realmente não tem nada de que ele saiba, discernir o porquê a encanação está quebrada. Mas aí ele dá uma proposta, dizendo que se ela quisesse, ela podia tomar banho lá no apartamento dele. Pessoa solícita. Muito. Mas aí como ela não conhece ele, que ela fica desconfiada, diz que prefere manter a distância, que eles tinham que ter um nível de intimidade maior para chegar a tal ponto. Então ele volta para o apartamento, e nisso a gente vê assim, um conto de 30 páginas, mais ou menos. Maître de la Peine consegue passar um lado muito solitário, e você consegue sentir o que o personagem ele também sente. Então a fome, quando ele descreve a fome, o que é que ele está sentindo, a solidão naquele momento, numa hora que ele fica tocando violão sozinho no banheiro, que é o momento que ele gosta de ficar. Então tudo isso vai tocando. Ele, com as palavras, ele vai envolvendo você naquele personagem que até então não tem uma história pré-definida, não tem um mistério, você não conhece se ele tem algum problema familiar ou não. Então ele lhe envolve. Então, no outro dia, a moça bate mais uma vez a porta e diz que vai usar o banheiro dele. Então ela pergunta, os dois se conhecem, né? No caso ele diz que o nome dele é Shai, que ela acha estranho, porque Shai, isso é nome de... E ela, Haley. Então ela faz o seguinte, ela diz um jogo, olha, toda vez que eu vier aqui, você vai me dizer algo sobre sua história, íntimo seu, e eu digo algo íntimo meu. Assim a gente vai se conhecer melhor e a gente vai poder ter um relacionamento mais maleável. Então assim ele começa contando alguns fatos dele, que eu não vou querer me aprofundar nisso, porque isso eu vou deixar que vocês mesmos descubram. E ela conta também uma parte da vida dela. E assim ela vai tomar banho no apartamento dele. E assim eles começam. Só que ele tenta omitir que não tem nada para comer. Ele tenta fazer isso de uma forma que ele fica mentindo para tentar parecer para ela que ele é lá jovial, que tem algo, que ele tem um dinheiro, porque ele viu que ele era uma menina que tinha dinheiro. E ele não. Ele era pobre. Então ele, com medo que ela percebesse isso, ele começou a mentir. Só que chega um certo momento que ela leva um pouco de comida para ele lá, os bolinhos que ela faz, já que só tem os dois no apartamento, e ela vai procurar as coisas na despensa. Só que não encontra nada na geladeira, não encontra nada na despensa. E isso começa a... Ela pergunta por que ele mentiu, então ele começa a disfarçar. E o relacionamento dos dois começam e ficam presos nisso. Enquanto está uma nevasca, quando ninguém pode sair, eles estão lá no apartamento sozinhos. E a história se desenrola. Cada um, toda vez que eles se encontram, eles entram no jogo de contar uma parte íntima de cada um, e assim eles vão se conhecendo e cada um se interagindo cada vez mais. Até que chega um momento que eles vão jantar juntos, na noite de Natal, eles fazem tipo uma pequena ceia, ela prepara, se esforça, ele come e eles bebem vinho, e aí chega um momento que eles trocam um beijo, mesmo ela sendo comprometida, que ela tem um namorado, então mesmo ela sendo comprometida, eles trocam um beijo, e quando a coisa começa a esquentar, ela pede para ele ir embora. Ele acha que estragou tudo ali com ela. Então, aí, depois, no dia do Natal, a gata dá um fujão. E ele fica desesperado porque é o único emprego que ele tem e a única maneira que ele tem de ganhar dinheiro é cuidando da gata, e a gata some no apartamento, no prédio. Nossa. Desespero de Natal. E ele pede ajuda de Haley, já que é a única pessoa, apesar dos dois não terem se falado durante esse tempo. Então ela vai tentar ajudar ele, eles procuram em todos os lugares do prédio. Só que quando ele volta para a porta do apartamento dele, a gata está lá. Gatos. Aí Haley fica achando que ele tinha usado a gata para poder chamar, para poder falar. E assim ele decide sair. Depois que ela vê a neve, então eles são as únicas duas pessoas que estão andando na neve.
E daí ele traz uma reflexão dos dois. Então a conversa final dos dois, o que acontece no final, você fica assim parando e, poxa, e o autor ele deixa no ar o que acontece depois. Ele dá um determinado ponto a você, até pronto, aconteceu até isso. E a partir daí fica na sua imaginação. Esse para mim foi o ponto X da questão. Ele conseguiu trabalhar tanto Halley, conseguiu trabalhar tanto Shai num nível de descrição perfeita, coisas que autores com 200 páginas de livros, 300, não conseguem trabalhar seus personagens. Me refiro a John Green Deixa John Green. Então, ele consegue trabalhar muito bem esses dois personagens no pequeno conto que ele faz, e o final ele deixa lá num ponto que você fica, poxa, então foi tudo isso que aconteceu. Então realmente foi por isso que ela fez isso. E agora? O que será que ele fez? O que aconteceu com os dois? Aí fica na imaginação dos leitores. Então é um conto que me surpreendeu muito. E como eu não li todos ainda, tenho certeza que não só esse, mas todos os 12 contos que estão aqui irão surpreender cada conto à sua maneira. Então fica aqui a nossa crítica deste livro, que é singelo, belo e surpreendente. O presente do meu grande amor. Bom, interagentes, essa foi a nossa crítica sobre esse grande livro, O Presente do Meu Grande Amor, que foi uma surpresa muito boa para todos nós. Foi o presente de Natal. Foi o presente de Natal para todos nós. Realmente. E como nós gostamos muito dos nossos literagentes, então a gente decidiu também sortear um exemplar do livro O Presente do Meu Grande Amor. Para você concorrer a esse exemplar é simples. Basta você curtir e compartilhar o link desse vídeo lá na nossa página do Facebook. A publicação que a gente faz toda sexta-feira no Facebook. Você pega essa publicação, curte e compartilha. Curte e compartilha. Marca um amigo no modo público, viu? Um amigo só no modo público. E clique em Quero Participar na aba de promoções. Vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá na descrição Simples do e fácil, não esqueça. Simples e fácil. O resultado vai sair no dia 31 de dezembro. À noite. À noite. Vai ser o seu presente de final de ano. Então corre lá, clique em Quero Participar, e sem contar que vai vir também um marca-página exclusivo do Interagindo. Clique lá e Quero Participar, curta e compartilhe o link do vídeo que vai estar lá na nossa página do Facebook, marque um amigo no modo público para que você possa ganhar no dia 31 à noite esse livro, que é muito bom. E não esqueça de curtir também a nossa página no Facebook, no Instagram, no Twitter. Acompanhar nosso blog também, que vai estar tudo aqui embaixo. Que a partir do ano que vem também vai estar voltando com as críticas escritas, então nós vamos estar lá com as críticas. Então não nos esqueça, curta o vídeo no YouTube e inscreva-se no canal também. Então, feliz ano novo para todos vocês. Boas festas, que esse ano novo possa vir cheio de realizações, que esse ano novo possa vir cheio de livros, que esse ano novo possa vir cheio de fantasia, cheio de alegrias e cheio de conhecimento. Esse é o desejo de todos nós do Interagindo, e que continuem nos acompanhando no ano que vem, porque nós vamos cada vez mais tentar melhorar por vocês e para que a literatura não possa morrer nunca. Até mais, galera. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal. Boas festas.